ouvintes, vamos falar do sistema político, vamos falar da falência do Estado, vamos falar das políticas públicas. Como sempre, com Henrique Medina Carreira e hoje, como convidado especial, o engenheiro Ângelo Correia. Muito boa noite, Sr. Engenheiro. Boa noite. Bem-vindo, é um gosto. Obrigado. Doutor Medina, o sistema político é responsável pela falência do Estado? Vamos ao tema. Se há coisas que não gera qualquer tipo de dúvida, é isso mesmo. Quem é que conduziu o Estado ao estado em que está? E quem é que continua a conduzir o Estado de uma maneira desgraçada? É o poder político. E agora mais por maioria de razão? Não, ou é menos? É a continuação. Como é que estamos? Nós, durante 10, 12 anos, marchávamos claramente para a falência. Do mais alto ao mais modesto chefe político, ninguém referiu que nós íamos falir. E agora, nós há um ano e tal que dizemos aqui, é preciso nomear o Ministro para o Estado Social, é preciso estudar o Estado Social. Este governo levou 18 meses ou 16 ou não sei o quê, agora para descobrir tem que atacar o Estado Começou Social. a falar esta semana na reforma do Estado e no Estado Social e nas funções sociais do Estado. Exato, o Primeiro-Ministro, no fundo, o que vem dizer é, na forma como nós tínhamos concebido arrumar as contas públicas, não é viável pela via que seguimos. Os funcionários públicos, como é que se diz, os subsídios, o aumento de impostos, já não há solução por aí. E não há outra maneira senão atacar o Estado Social. Ou seja, só ao fim de ano e meio para mim é o resumo do que percebeu. disse o chefe do governo. Pronto, e portanto está-se perante a questão do Estado Social, que, repito, há um ano e meio nós vimos aqui insistindo quase programa sobre programa, dizendo que a desgraça do país vai ser no dia em que o Estado Social bater na parede. E como é que o Sr. explica que só ao fim de ano e meio é que o Governo percebeu que é preciso atuar fortemente sobre as funções sociais do Estado? É porque as pessoas não fazem contas, percebe? Não fazem contas. Eu tenho dito, e com sinceridade, que uma dona de casa zelosa cuida melhor dos interesses gerais do Estado do ponto de vista financeiro do que um grande ministro. Porque faz contas, percebe? Eu faço contas. Eu duvido que este governo tenha feito alguma conta que lhe levasse a perceber. Olha, dou-lhe aqui 2 números só para não perder muito tempo. As prestações sociais, que agora estão em causa, de 2000 a 2012 cresceram a preços correntes a um ritmo de 7% ao ano. 7%. Sabe a quanto cresceram os impostos? A 2,7%. Quer dizer, o rendimento cresce 2,7%, a despesa cresce 7%. Mas agora os impostos, mesmo com este aumento brutal no próximo ano, não vão ser suficientes. Não chega, exatamente, e é por isso é que o problema agora tem de ser atacado inexoravelmente, e agora não vai haver força política que se coloque de lado, nem Presidente da República, nem coisa nenhuma. Porque, neste momento, a previsão é de que os impostos e as contribuições de 2013 mal vão chegar para as prestações sociais e para o pessoal. Quer dizer, pagas ao pessoal e às prestações sociais e o dinheiro acaba. De onde é que se vai buscar o dinheiro para o Estado funcionar? Engenheiro Ângelo Correia, como é que está a ver esta questão? Da reforma do Estado Social, de não haver dinheiro para pagar as funções sociais do Estado, mesmo com o enorme aumento de impostos que vem aí? É uma questão perceptível desde talvez há 10 anos. Do meu ponto de vista, eu falei nisso há 10 anos, nessa altura, quando eu falava as pessoas batiam quase. E ainda hoje? Por 2 razões fundamentais. A primeira é a globalização. A globalização destruiu a maior parte do tecido produtivo e da tecnologia intermédia que nós tínhamos. Nós ficámos com grandes empresas, nós ficámos como uma força no terciário enorme, mas a base da competitividade industrial portuguesa e a competitividade no setor das pescas e agrícola foi totalmente destruída. E a globalização ajudou, na medida em que permitiu a abertura de mercados a preços muito mais baratos, e nós não tivemos competitividade suficiente em Portugal para acompanhar essa circunstância. A segunda razão, essa é a primeira, a segunda razão tem a ver, do meu ponto de vista, com uma questão ainda mais anterior, e tem a ver com o 25 de Abril. E com a história natural da sociedade portuguesa e da cultura política dos portugueses. Antes do 25 de Abril havia um escassíssimo, ou nulo quase, Estado Social. As primeiras intervenções nessa área, ainda bem, foram o professor Marcelo Caetano em 70 ou 71. Quem constrói o Estado Social em Portugal, aliás, é Cavaco Silva, acima de tudo. E falo numa lógica de acompanhar o crescimento económico com um conjunto de políticas que, enfim, que distribuíssem rendimento e que cobrissem alguns riscos sociais. Só que desde o 25 de Abril, a ideologia dominante em Portugal, transmitida e plasmada na Constituição, no discurso político habitual, é simples. É dizer, todos nós temos direitos adquiridos, todos nós temos direitos inalienáveis, todos nós temos de viver com isso. E agora ninguém quer abrir mão dos direitos. Quando se começou
na Constituição a dizer a educação é gratuita, a saúde é gratuita, é tudo gratuito. Ou seja, nós quase nacionalizámos Deus. Porque, no fundo, transformámos o Estado numa divina providência, que recorria a tudo, tinha bens para tudo. Nunca fizemos depender o Estado Social da capacidade económica para gerar bens. Quando se começa a perceber o problema, e aí é quando o Henrique diz, há 10 anos, começa a perceber isso, desde o final da década, era fundamental não continuar com um Estado Social que já não correspondia à economia. Mas não. Todas as pessoas, incluindo os partidos políticos, continuam numa lógica. É de que se dizem a verdade, perde eleições. E hoje em dia a lógica dominante de uma vida partidária é inevitável que assim seja, é de quem diz coisas desagradáveis antes das eleições e diz, olha, o senhor vai perder direitos. Porque a economia portuguesa não aguenta o que o senhor tem. Não vai ganhar as eleições. Não vai ganhar as eleições. Aliás, o Dr. Medina Carreira tem dito que para ganhar eleições é preciso mentir. Exato. Não é verdade? É. Eu não ia tão longe. Eu digo que não é preciso mentir. É preciso talvez fazer outra coisa, que é não falar de algumas coisas. Quer dizer, para não mentir, não falar. Porque se dizer totalmente a verdade é mal compreendido e Roma punia sempre e matava sempre os mensageiros que traziam as más notícias. Dr. Medina, esta semana... Deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Antes, já há 20 anos também os programas eleitorais não correspondiam inteiramente àquilo que se pensava fazer-se. Mas, em geral, as promessas eram de âmbito mais limitado. Eu lembro, você também se deve lembrar, de alguma coisa que se prometia sempre e que levou anos e anos a cumprir, era o Porto de Pesca da Nazaré. Eram assim promessas de Porto de Pesca, de uma coisinha aqui. Agora digo, não, baixa impostos. Toma posse, aumenta impostos. Não mexemos nos salários. Toma posse, mexe nos salários. Quer dizer, são de uma dimensão e de uma generalidade de tal ordem as medidas que já não se pode esconder. Mas isso também não revela impreparação? Não, também há impreparação. Neste caso aqui, de que lhe estou a falar, de impreparação, claramente. Este governo não ligou patavina ao problema do Estado Social. Porque se nos tivesse ouvido alguma vez, teria percebido... Porque você... ouvir ou ouvem? Ouça, você não repara, tenha dúvidas, deixe-me só dizer-lhe aqui dois ou três números para se perceber que isto era absolutamente inevitável. Os saltos, os crescimentos que o Estado Social deu, as prestações sociais, de 2002 para 2003 subiram 3,7 mil milhões num ano. Bom, de 2002 para 2003 parece-me que houve para aí ato eleitoral. Depois, de 2008 para 2009, também me parece que houve ato eleitoral, subiram 3,7 mil milhões. Num ano. Quer dizer, em 2 anos que aqui considero nesta série, subiram mais... Temos aqui uma responsabilidade transversal ao PSD e ao PS. Mas não é só a esses partidos, é que... Os anos que refere são anos de alternância política entre PSD e PS. Mas é que os intervenientes políticos não denunciam isso. O Estado estava para falir, você não ouviu do Presidente da República ao contínuo do Ministério das Finanças ninguém dizer que o Estado ia falir. Ninguém. E o Presidente da República agora sabe, mas eu 2 vezes falei disso. Bom, a correr já quando a campanha eleitoral ia larga. Nunca ninguém. Então, assim, a responsabilidade é de todos. Ó, engenheiro Ângelo Correia, deixe-me perguntar-lhe o seguinte. O senhor acha que o PSD estava preparado para assumir o poder há ano e meio? Acho que não. Nenhum partido está preparado. Mas há uma nota que é preciso dizer mais. E aquilo que o Henrique está a dizer, com muita razão, que é uma mudança qualitativa nos últimos anos, porque antigamente, há 15, 20 anos, prometia-se uma estrada ou um porto de pesca, mas nos últimos 10 anos, de repente, desatámos a fazer, e a prometer e a fazer, obras espantosas. Porquê? Porque aconteceu uma segunda questão, de natureza sociológica e psicológica, na sociedade portuguesa. De repente, os portugueses julgaram, que aderindo Portugal ao euro, à União Europeia e ao euro, nós íamos produzir o suficiente para sermos tão ricos como os alemães. Gastarmos como os alemães. Só que esqueceram-se de uma coisa. Nós, de facto, queríamos consumir como os ricos, mas produzíamos como os pobres. Estávamos mais próximos da produção com Marrocos do que com a Alemanha. Mas as pessoas foram enganadas. Não é enganamento. As pessoas foram como que convidadas a pedir dinheiro emprestado aos bancos, isso é outra questão, para comprar casa, carro, máquina de lavar a louça, viagem às Caraíbas. Oh, Judite, vamos dividir as questões entre partidos políticos e outros atores da sociedade. Que os bancos fizeram erradamente. O crédito ao consumo é o convite à pessoa pensar que é rica. Mas há aqui da parte dos partidos políticos uma conivência no sentido de deviam ter avisado, que a União Europeia não era o Eldorado que aí vinha, pelo contrário. Era um mundo de exigências muito mais exigente, passo o pleonasmo, do que era no passado.
Em relação ao presente, será que os partidos políticos estão preparados para governar? Não estão. Mas porquê é que o senhor diz que o PSD há ano e meio não estava preparado para vencer as eleições, sendo o senhor uma pessoa tão próxima de Pedro Passos Coelho? Próximo não quer dizer que aceitem tudo aquilo que eu digo. Ou seja, eu sempre pensei, e é uma ideia que eu tenho desde 1978, 79, e a primeira pessoa com quem eu trabalhei foi o Dom Sá Carneiro, que foi primeiro-ministro e que fez uma coisa essencial, um ano antes de ser primeiro-ministro, da AD ganhar as eleições, organizou um governo sombra, com 13, 14 pessoas, dos quais, curiosamente, o Partido Social Democrata eram 3 ou 4. O resto eram pessoas da área do PSD, mas pessoas com uma grande capacidade. E o que é que fez? Durante o ano preparou um governo. E mais que preparar um governo, preparou medidas. Ora, preparar-se para ser governo em Portugal significa conjugar 3 coisas. Primeiro, quais são as medidas que vão ser executadas logo que chegarmos ao governo, com quem as executamos, qual é a base social de apoio que temos de ser em permanência e quem é que vai, no fundo, governar. Isso falhou? Isso não aconteceu? Completamente em 2 dimensões. A primeira é na escolha do governo. Quando se escolhe um governo depois de ganhar as eleições, diz-se: o senhor vem para Ministro das Finanças, o senhor vem para Ministro da Economia, mas o senhor nunca teve nada a ver, nunca teve qualquer ligação com aquilo que o partido estudou. Ou não estudou. Ou seja, o que acontece na maior parte dos casos em Portugal é que os ministros, quando são convidados para o governo, vão executar a sua política e não a política do partido, que era o que devia ser. Dou-lhe um exemplo muito claro, que eu no registro isto com muita nitidez. Desde o tempo do governo de Durão Barroso ao governo de Santana Lopes, houve 3 ministros do Ambiente. Cada um tinha uma política diferente em relação à água, que é uma área essencial, onde o partido tem de ter uma opinião. Cada um tinha opiniões antinómicas umas das outras. Ou seja, os partidos não estudam por estudar. Não é fazer um programa eleitoral. Não é enviar um papel para os exteriores e assim, a nossa política é esta. Não. Preparar para o governo é ter a pessoa que vai, em princípio, exercer a missão já completamente entrosada com aquilo que vai fazer para saber desde o primeiro dia. Porque, repare, isto é grave. Este governo perdeu 6 meses, por exemplo, com uma preocupação burocrático-administrativa, que é para preocupar-se com as leis orgânicas, porque ia fazer junções, quando essa é a tarefa que, nesta conjuntura, não se devia ter. Não se devia pensar. Nós tínhamos que ir para medidas de fundo, desde o primeiro dia, e preocupar-nos com isso. Isso é um sinal mais evidente da dislexia política em perceber o que é que devia ter sido feito e não foi. Critica a liderança de Passos Coelho? Não. Apenas critica o modo como os partidos políticos são organizados. Porque qualquer líder, falo do PS, por exemplo, o doutor Seguro, o grande doutor Seguro, eu vi-o outro dia com os braços no ar, encalorado, a dizer: estamos preparados para governar. Eu ri-me. Porque é que de repente o doutor António José Seguro acorda de bem e diz: está preparado? Porque tem um papel com 10 medidas. Isto não é um problema do governo. Um programa do governo é uma questão muito séria, preparada com dezenas de pessoas e, sobretudo, de preferência, que não sejam só os militantes do partido. Uma das coisas que falha mais na vida partidária em Portugal é a incapacidade dos partidos articularem. Mas este governo tem muitos independentes. A começar pelo Ministro das Finanças, Engenheiro Ângelo Correia. Este governo tem de vários ministros independentes que são bons ministros ou maus ministros, não interessa. Eu isso não discuto. O que eu discuto é a preparação de um programa do governo. Deve um partido político, seja ele qual for, articular-se com as universidades, com centros de investigação, centros de produção cultural, pessoas individuais, grupos sociais, confederações patronais, sindicais, ou seja, um programa do governo num partido deve ser... Tem que ser uma coisa bem pensada, bem fundamentada. Uma consonância fundamentada e com alguém que dirija em cada área e depois alguém que, no fundo, seja a cúpula de tudo isto. Doutor Medina, deixe-me só dizer... Mas o senhor tem falado no problema das nossas elites políticas. Deixe-me só dizer o seguinte: este problema do Estado, da falência do Estado é imperdoável. É imputável para o partido que saiu, o PS. O atraso em pegar na questão do Estado Social é imperdoável. Sabe quando é que se começou a falar da crise financeira do Estado de Previdência?